Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Esta palavra é uma palavra para pastores e líderes. 4 verdades maravilhosas. Vamos sair daqui com tudo que aprendemos e mais estas 4 verdades maravilhosas que nós vamos aprender através da experiência de Josué com Deus, aí no livro de Josué capítulo 5. Livro de Josué capítulo 5. Com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de saber aqui, quantos aqui são pastores? Levantam a mão, por favor, os pastores. Ok, amém. Quantos são evangelistas? Levante a mão. Vários evangelistas, graças a Deus. Quantos são missionários? Missionários, levantem as mãos. Quantos são diáconos, presbíteros? Levante a mão. Quantos são professores de escola bíblica dominical ou de pequenos grupos, líderes de células? Levante as mãos, amém, glória a Deus. Quantos são pais? Quantos aqui são pais e mães? Levantem as mãos, ok. Quantos aqui são avós? Avós, levante as mãos. Ei, eu sou avô. Ei. Eu sou o avô mais novo do mundo, eu sei disso. Quantos aqui são irmãos mais velhos? Irmãos mais velhos, levante a mão. Ok. Quantos aqui são donos de empresa, gerentes, diretores de algum departamento, professores de escola pública? Levante sua mão. Ok. Olha, todos vocês que ergueram as mãos, de um jeito ou de outro, vocês são líderes. Vocês são líderes. Essa palavra de hoje aqui em Josué é para você que é líder, que é crente no Senhor Jesus Cristo e recebeu de Deus esse chamado, essa vocação para liderar, para ensinar através das suas palavras e através do seu exemplo, ok? Você líder, você é chamado por Deus, na qualidade de pai, avô. O avô tem influência nos netos, o pai tem influência nos filhos, a mãe tem influência no marido, nos filhos, os diretores, professores, mestres, missionários, pastores, diáconos, esposas de pastor, todos nós somos chamados para glorificar a Deus através de uma posição de liderança. Meus irmãos mais velhos tiveram muita influência na minha vida. Eu sou, de 4 irmãos, eu sou o mais novo. Os 3 mais velhos tiveram influência na minha vida, cada um do seu jeito, né? Eles foram líderes da minha vida, chamados por Deus para glorificar a Deus através de posição de liderança. Todo tempo você está sendo observado. Todo tempo você está sendo observado por homens e por Deus. Todo tempo seus filhos, sua esposa, seu marido, sua igreja, seus empregados, seus alunos estão observando você. Mas Deus também está te observando. A sua responsabilidade é grande. A sua responsabilidade é enorme. É ensinar e dar exemplo. Corrigir o que precisa ser corrigido. Paulo, quando deixou Tito lá na ilha de Creta, a ilha dos cretenses, a ilha dos cretinos, das pessoas difíceis, a palavra cretense vem de cretino. Aquela ilha só tinha gente preguiçosa, que queria vida boa, e Paulo falou, você vai ter que colocar as coisas em ordem aí. Tem as igrejas organizadas na ilha de Creta, pode colocar esse verso aí. As igrejas organizadas na ilha de Creta tinham muitos problemas, e Tito, você ficou aí como líder, e o papel do líder é colocar em ordem aquilo que ainda falta. E aqui em Josué, no capítulo 5, no versículo 13, que nós vamos ler daqui a pouco, na noite anterior ao ataque que Josué tinha que comandar, ao ataque contra a cidade de Jericó, uma cidade alta, uma cidade fortificada, uma cidade fortemente murada. Todo mundo foi dormir naquela noite, a noite anterior ao ataque, todos foram dormir. Josué está sozinho. O texto fala que ele está sozinho, inspecionando o acampamento, pensando na batalha do dia seguinte, da qual ele é o general, ele é o comandante. Essa é a vida do líder, essa é a vida do líder. Enquanto todos vão dormir, o líder está acordado, orando, buscando Deus, estudando, vigiando.
Por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala assim: obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Vamos ler Josué capítulo 5, versículo 13. Josué 5,13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Até aí. Irmãos, eu não queria estar no lugar de Josué. Eu não queria estar no lugar dele. Moisés acabou de falecer. Foi passado para ele a grande responsabilidade de substituir um dos maiores líderes humanos que o mundo conheceu. Eu não queria estar na situação de Josué. Que situação difícil a dele. Ele agora tinha que substituir aquele grande líder, Moisés. Aquele que tinha falado com Deus face a face. Aquele líder que não precisava ficar estudando a Bíblia ou estudando os comentários bíblicos, porque o Espírito Santo o usava para escrever a Bíblia. Moisés não precisava se preocupar com o próximo passo. O que eu vou fazer? Como é que eu vou dirigir esse povo? Porque lá em Salmo 103, 7 fala que Ele mesmo, Deus mesmo, manifestou os seus caminhos a Moisés. Moisés foi nada mais, nada menos do que o grande libertador lá no Egito. E o grande legislador no Sinai. Eu não queria estar no lugar de Josué e ter que substituir Moisés. Agora, Josué, coitado, tendo que vestir esse sapato tão grande, que é os sapatos, as sandálias de Moisés, ele vai enfrentar o seu primeiro desafio, um grande desafio, que é passar o Jordão e agora enfrentar, lutar contra Jericó e tentar dominar Jericó. E a Bíblia fala que na noite anterior ao ataque, na noite anterior àquela grande batalha, naquela noite, Josué se encontrava sozinho, num tempo de reflexão, talvez andando pelo acampamento. E naquela noite ele descobriu 4 coisas, ele descobriu 4 verdades maravilhosas, que são verdadeiras para ele e para mim e para você, que somos também servos do Senhor. A primeira verdade que o líder Josué descobriu naquela noite é que ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Naquela noite Josué se sentia provavelmente muito só. Saudades de Moisés. Por que Moisés não está aqui? Seria tão bom se Moisés estivesse aqui. Essa batalha é muito importante. Quem sou eu para liderar esse povo? Ele se sentia sozinho. Você já parou para pensar na solidão do líder? Você já parou para pensar como que não é fácil ser líder? Enquanto todos curtem um final de semana com a família, enquanto todos curtem uma festa, o culto, o passeio, o almoço especial, uma noite de sono tranquila, muitas vezes o líder está lá esquentando a cabeça, está lá o líder pensando nos problemas que envolvem o seu grupo, outras pessoas, ele está lá pensando nas opções, ele está pensando numa solução, planejando e tomando decisões que envolvem vidas.
sabendo que um dia ele vai ter que prestar contas a Deus de tudo que ele está decidindo por conta das outras pessoas. Ser líder não é fácil. Josué foi chamado por Deus para ser um líder e não para ser liderado. E naquela noite, ele andava pelo acampamento, não cercado de companheiros, de amigos, de ministros, de familiares ou dos seus oficiais. Não, ele estava sozinho. Igual a você, pastor, de sábado à noite, de sexta à noite, de madrugada, estudando a Bíblia, preparando, lendo a palavra, orando de joelhos, clamando ao Senhor pelo seu rebanho. Todos saem e sozinho você fica lá, lutando sozinho com o texto bíblico, tentando preparar a mensagem, tentando descobrir o telos do texto, tentando descobrir a verdade principal. Mas, vamos falar de Josué. Naquela noite, ele descobriu que ele não estava sozinho. É ou não é? Ele está lá pensando, meditando, matutando, preocupado, orando. E daqui a pouco o texto fala que ele encontra no meio do acampamento, à noite ele encontra o comandante do exército do Senhor. E esse comandante do exército do Senhor está com a espada nua, tirada e desembainhada. E ele descobre que ele não está sozinho. Mas, pensando bem, Josué deveria já saber que ele nunca estaria sozinho. Porque quando Deus inaugurou o seu ministério, lá em Josué no capítulo 1, o próprio Deus falou para Josué o quê? Seja forte e corajoso, Josué, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometia aos seus antepassados. Tenha cuidado apenas de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Moisés deveria saber, porque Deus havia falado que ele jamais estaria sozinho. Que promessa maravilhosa é essa? Talvez você está pensando assim, puxa, se Deus falasse isso para mim, aqui no Moçambique, lá no meu bairro, lá na minha igreja, no meu ministério, se Deus desse uma palavra dessa para mim, eu não ia temer mais nada. Que palavra maravilhosa. Mas esse é o ponto desta mensagem. Líder, essa palavra de Deus para Josué serve para mim e para você. Serve para mim e para você também. O que Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz, meu irmão? Olha lá, vamos ler juntos? Leiamos. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa salvação. Para o louvor da sua glória. Por isso, o outro texto, 1 Coríntios 6, 19, fala assim, leiamos, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Líder, você está entendendo esses versos, Efésios aqui? O Espírito de Deus habita em você, você também não está sozinho, é isso que está dizendo. Deixa eu falar mais. 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Falando sobre os últimos dias. Falando sobre a invasão dos falsos profetas, dos anticristos, dos espíritos que não procedem de Deus. O que o texto fala? Fala assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Líder, você não está sozinho. No início do Evangelho de Mateus, o anjo disse para Maria, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. O comandante do exército do Senhor com Josué, o comandante do exército do Senhor conosco. E no fim do Evangelho, quando Jesus Cristo, que se revelou a Josué, lá naquele dia em Josué capítulo 5, agora aqui no Novo Testamento, o que o próprio Cristo disse para os seus discípulos? Ele lhes disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu, Jesus Cristo,
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Líder, você não está sozinho. Você não está sozinho. O autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, fala assim: conservem-se livres. Vamos ler juntos? Mas leia forte comigo. Vamos lá. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os deixarei, nunca o abandonarei. Líder, você não está sozinho. Cutuca a pessoa do seu lado e fala: irmão, irmã, você não está sozinha. Eu sei que a maioria de vocês, quando vai ministrar para alguém que está entristecido, alguém que perdeu um ente querido, alguém que sofreu uma grande decepção na vida, você já leu para essa pessoa o texto da Bíblia que eu vou ler para você agora. Eu gostaria que você permitisse que eu te pastoreasse agora. Eu não sei qual a situação que você vai encontrar quando sair daqui, mas eu queria ler para você esse texto de coração, para te encorajar. O texto está em Isaías 43. O texto fala assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou, meu irmão, pastor, missionário, líder de EBD, evangelista, diácono, papai, mamãe, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu te amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Líder, como líder você vai ser provado, você vai ser tentado, você vai ser talvez criticado e até traído por seus liderados, mas não tema, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Primeira grande verdade que Josué descobriu naquela noite, e você precisa descobrir: você não está sozinho, o Senhor Deus é contigo. O Senhor Deus é contigo. Segunda verdade que Josué descobriu naquela noite, e serve para nós também. Ele descobriu que ele mesmo não era o primeiro em comando. Ele não era o primeiro em comando. Versículo 13 e 14 deixa isso bem claro. Josué seria, eu diria, o candidato ideal, humanamente falando. Josué seria o candidato ideal para liderar aquela campanha militar do dia seguinte, para dominar Jericó. Por quê? Porque ele foi filho de escravo. É a pessoa humilde. Ele sabia como se identificar com os escravos, com as pessoas humildes. Ele tinha humildade. O líder precisa ter humildade. Precisa saber se relacionar. Segunda coisa, ele por 40 anos, ele foi uma pessoa que obedeceu às ordens de Moisés. Por 40 anos ele foi submisso, ele sabia pegar ordens e obedecer. Para você ser líder, para você estar por cima um dia no cargo de liderança, você primeiro precisa aprender a estar por baixo. Primeiro precisa aprender a se submeter, andar junto, debaixo das ordens de alguém que tem mais experiência que você. E Josué foi um liderado exemplar, fiel. O que mais? Ele era corajoso. O texto deixa claro que Josué era corajoso. Eu não sei se você percebeu isso. Mas se eu estou à noite andando pelo acampamento, no lugar de Josué, estou lá pensando na batalha amanhã, como que vai ser Jericó, cidade alta, murada, fortificada, nós temos o preparo militar que eles têm, eu estou lá preocupado à noite, todo mundo nas suas barracas, dormindo ou jantando, e eu lá preocupado, andando pelos cantos do acampamento escuro, e daqui a pouco eu encontro um militar com a espada desembainhada olhando para mim. Eu ia falar: oi, tudo bem? Tchau, e ia fugir. Eu não vou ficar esperando ver o que aquele homem vai fazer com aquela espada, né? Eu cairia fora. Mas Josué não. O texto fala que ele não se intimidou. Diz que dá a entender o texto que ele vai em cima do homem. E fala: você é por nós ou você está do lado do inimigo? E provavelmente Josué já está pegando a sua faca aqui, né? Ele era corajoso.
Josué era um homem corajoso, ele deveria ser o grande líder dessa campanha militar do dia seguinte. Mas Josué, ele era corajoso, mas ele precisava aprender que ele não era a primeira autoridade em comando. Ele precisava aprender que ele não era o primeiro no comando daquele exército. Esse homem, esse militar com a espada desembainhada que Josué encontra à noite, isso daí era uma teofania. Os teólogos aqui presentes sabem o que significa isso. Era uma manifestação divina, uma manifestação do Espírito de Cristo no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus Cristo, na forma de comandante, apresentando-se a Josué, ele fala para Josué: você pergunta-me quem que eu sou? Eu não sou nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Eu venho aqui na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem meu Senhor tem para o seu servo? Este comandante do exército do Senhor era o próprio Jesus Cristo, dizendo: Josué, eu não estou aqui para receber ordens de você. Eu estou aqui para dar ordens a você. E Josué imediatamente reconheceu a supremacia de Cristo, a autoridade de Cristo, e ele humildemente, ele se prostra rosto em terra, e ele fala: Senhor, fala, o que ordem o Senhor tem para o teu servo? Eu não sou ninguém, eu sou seu servo apenas. Líder, você precisa aprender essa lição maravilhosa. Você não é o primeiro em comando. Talvez você é o pastor da igreja, mas isso não quer dizer que você é o dono daquela igreja. Hoje você está lá porque Deus te colocou, e Ele pode te tirar a hora que Ele quiser. Tira as garras dessa ideia falsa de que você é o grande responsável por tudo que acontece e vai acontecer naquela igreja. Não. Aprenda a dobrar seus joelhos, colocar o rosto em terra e falar: Senhor, o que o Senhor deseja da tua igreja? Senhor, me mostre a tua palavra através dessa conferência, como o Senhor já mostrou aqui. Não o que os homens falam que deve ser, não o que o meu coração carnal, meu coração imediatista quer para a igreja, mas o que o Senhor deseja do meu ministério, da minha família, da minha pregação, da minha igreja, da minha liderança. Aprenda a pegar ordens de Jesus. Para de dar ordens para Jesus. Para de querer usar Jesus para chegar nos teus objetivos pessoais. Jesus falou, o pastor acabou de mencionar na sua mensagem, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Jesus não falou assim: sem mim vai ser difícil. Ele não falou: sem mim vai ser difícil. Ele falou: sem mim nada podeis fazer. Você pode criar uma igreja grande, mas você não pode criar uma grande igreja para a glória de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada de valor eterno você vai conseguir. Sem submissão a Jesus Cristo, Mateus 7, 23 fala: sem submissão a Jesus Cristo você vai construir sua igreja, sua casa, seu casamento sobre a areia. E quando vir a tempestade, quando vir o vendaval, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, porque uma casa sem Cristo é uma casa sem alicerce. Naquela noite Josué descobriu então que ele não estava sozinho. Naquela noite ele descobriu que ele não era o primeiro em comando. Ele não era o grande responsável pela obra de Deus através da vida dele. E naquela noite, em terceiro lugar, ele descobriu que ele encontrava-se em território sagrado. Fala comigo isso. Ele encontrava-se em território sagrado. Versículo 15 diz assim: o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Tire as sandálias dos seus pés. Primeira coisa, antes da gente conversar, tire as sandálias dos seus pés, Josué, porque o lugar onde você está é território sagrado. E eu acho meio esquisito isso, ele falar que aquele território onde Josué estava era sagrado. Por que aquele território é sagrado? Josué não estava em Jerusalém, Josué não estava no tabernáculo, Josué não estava no templo, Josué estava nas proximidades de Jericó. Josué estava nas proximidades de um território pagão. Ele estava perto de uma cidade perversa que promovia a idolatria, a
adorações grotescas, idólatras. Aquele não era um território sagrado. Mas o Senhor Jesus Cristo disse para ele: tire as sandálias dos pés, porque o território onde você está colocando seus pés é lugar santo. Por isso Josué descobriu que para o servo de Deus, aonde quer que ele esteja, porque Jesus está com ele o tempo todo, aquele lugar é território sagrado. Não só na igreja. Se você está na faculdade, na universidade, no colegial, se você está na escola, na rua, no comércio, se você está num campo de futebol, se você está numa loja, numa venda, no mercado, num shopping, se você está de avião, se você está de carro, se você está... Aonde você estiver é território sagrado. Todo lugar onde você está, meu irmão, onde Deus te levar, é território sagrado para você, porque Deus está com você ali. A sala da sua casa é território sagrado. Cuidado quando você senta naquele sofá e pega a televisão e vai mudando os canais. É território sagrado, o Senhor Jesus está ali. Não é hora de relaxar e falar, deixa eu ver um pouco da sujeira do mundo. A escola, a faculdade, o ambiente de trabalho, o salão de beleza, o campo de futebol, o quarto do hotel, onde a igreja te colocou, é território sagrado. Naquela televisão tem muita coisa ruim, é território sagrado. Lembre-se, Jesus está com você ali. Você não o vê, mas Ele está. Ele prometeu que nunca vai te deixar. Quando você entra numa banca de jornal e tem aquelas revistas semi-pornográficas ou totalmente pornográficas, lembra, Jesus está ali, é território sagrado ali também. Você tem que se comportar de acordo com a presença do Mestre. Quando você muda os canais da televisão, quando você surfa pela internet, aquele computador, aquela mesa, o lugar onde você está, é território sagrado. Por isso Paulo disse lá em 1 Coríntios 7:1, vamos ler juntos, irmãos, leia comigo. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O texto fala, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos. Nós vamos nos purificar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus não vai mandar um anjo na tua vida para purificar o seu comportamento na banca de jornal, na sala da sua casa com o controle. O anjo não vai pegar o controle da sua mão e falar, peraí, você tá ficando muito nesse canal que tem coisa errada, deixa eu ajudar você aqui. O anjo não vai chegar na sua casa e falar, tem alguns CDs aqui que não agradam a Deus. Tem alguns DVDs aqui que são anti-Bíblia. Tem princípios antibíblicos para os seus filhos, deixa eu jogar isso fora. O Deus não vai mandar um anjo para limpar as suas revistas, os seus livros pagãos e tudo mais. É você que tem que se purificar. É você que tem que fazer essa limpeza no seu escritório, na sua casa, na sua cozinha, no seu estilo de vida. Em Atos, uns santos, umas pessoas que se converteram lá em Éfeso, essas pessoas ficaram tão convictas da sua conversão e da presença de Deus. A Bíblia fala que eles foram para suas casas e eles pegaram os livros que eles tinham, que eram anticristãos, e eles trouxeram aqueles livros e eles fizeram uma fogueira santa. Talvez algum irmão aqui, irmã, vai precisar ir para a sua igreja, ir para a sua casa e fazer uma fogueirinha lá, e queimar tudo. Eu louvo a Deus por um jovem da minha igreja que recentemente, ele percebeu que pelo Facebook, ele estava tendo tentações. E algumas pessoas, algumas mulheres estavam tentando ele pelo Facebook, cortejando ele. Ele já é casado, ele tinha o Facebook dele, o Facebook da esposa. E ele falou para mim, pastor, eu fechei meu Facebook. Minha esposa tem o Face lá, é o suficiente, eu vejo tudo pelo Face dela. Eu não preciso ficar gastando tempo e ficar dando oportunidade para o diabo. Tem uma moça chama Fabiana, ela se batizou o ano passado. E ela chegou para a igreja e ela tinha um namorado. Ela tentou trazer o namorado para conhecer a Cristo. Eles já estavam falando em se casar. A Fabiana já tem 30 anos, ela não é uma menina novinha. Moça bonita, 30 anos, com namorado, se converte a Cristo. O namorado não quer nada com Cristo. Ele vem na igreja 1, 2, 3 vezes e não vem mais. Eu falei para Fabiana, e o seu namorado? Falou, pastor, eu desmanchei esse namoro.
Porque agora eu sou de Jesus, eu estou numa outra maneira de pensar, eu estou num outro caminho, ele está num caminho totalmente diferente. Pastor, ele vinha aqui na igreja, o senhor estava pregando, eu estava ali falando que benção a mensagem, e ele me cutucava assim, falando, aonde que nós vamos jantar hoje? Ele estava totalmente apático à palavra de Deus. Falou, pastor, não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu abri mão. Eu falei, mas ele era bonito. Eu falei, mas eu abri mão. Jesus é mais bonito. Amém? Josué descobriu naquela noite que o território em que ele estava era território sagrado. E você, aonde quer que Deus te levar, você está em território sagrado. Porque Jesus está com você. Do jeito que você, pastor, se comporta aqui no púlpito, você tem que se comportar no campo de futebol. Você tem que se comportar lá em casa com a sua esposa. Lá em casa com seus filhos. Nos negócios. Enfim. A última verdade maravilhosa. A última verdade maravilhosa que Josué descobriu naquela noite. Josué descobriu naquela noite que ele já tinha conquistado a batalha. Ele já tinha conquistado a cidade de Jericó. A batalha nem aconteceu ainda e ele sabia que ele já tinha vencido. Capítulo 6, versículo 2 fala, então o Senhor disse a Josué, então Jeová, então Jesus, então o exército, essa teofania, esse comandante do exército do Senhor, disse o quê? Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Josué, você está preocupado, você está ansioso, você está meio nervoso, você perdeu a fome, perdeu o sono. Eu sei, a batalha, humanamente falando, era impossível, mas eu estou do seu lado. Josué, eu vim aqui te dar uma notícia, eu vou te falar o que o jornal de depois da manhã vai falar. A batalha foi vencida pelos israelitas, porque eu, o seu Deus, eu já te entreguei nas suas mãos, Jericó, seu rei, e os seus homens de guerra. E naquela noite então, Josué descobriu aquilo que o pastor Ted Tripp acabou de pregar aqui. Naquela noite, Josué, ele descobriu uma verdade maravilhosa. Ele descobriu que o seu Deus é totalmente soberano. Ele descobriu naquela noite que Deus não precisa ler o jornal para saber o que aconteceu. Ele descobriu que naquela noite, Deus não passa noites rolando na cama, preocupado com o amanhã, com o depois da manhã, com o futuro. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não faz tentativas e depois fica torcendo para que dê certo a sua profecia. Não, pelo contrário, o nosso Deus é o Deus que controla todas as coisas. Nosso Deus é o Deus que determina o futuro. Ele é o autor da história. Ele é o autor da história do mundo, do universo. Ele é o autor da história da minha vida e da sua vida. Ele já havia decretado a vitória do seu povo contra Jericó, antes da batalha acontecer. Josué aprendeu que o seu Deus é um Deus soberano. Ele determina o futuro. Sim, eles teriam, mesmo assim, eles teriam que acordar de manhã, tocar a trombeta, acordar, tomar o café, vestir talvez o uniforme, pegar as armas, marchar, ir em volta da cidade de Jericó. Eles teriam que fazer tudo aquilo. Mas sabendo que a vitória já era deles. Sabendo que Deus já havia decretado quem ia ganhar aquela batalha. Ele já tinha decretado que seus filhos iriam ganhar. Quando Jesus Cristo está no comando, a vitória é certa, a vitória é garantida. Amém, igreja? Amém. Mas a melhor parte dessa notícia é que essa profecia do exército do comandante do Senhor, o comandante do exército do Senhor deu para Josué que a vitória contra Jericó já está vencida, mas que eles mesmo assim teriam que ir lá para reclamar a vitória, para receber a vitória. Isso se aplica a mim e a você também, pastor, missionário, líder de igreja, pai de família, cristão. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse para mim e para você, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus não falou para a gente ir e dominar e vencer e dominar e destruir Jericó, mas ele falou para a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho. A nossa Jericó é o mundo, sem Deus. E Jesus falou, o mundo vai odiá-los, o mundo vai persegui-los, porém não temam,
pois eu edificarei a minha igreja, e eu já estou dizendo para vocês, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A vitória já está determinada, é da igreja, não é do diabo, não é do mundo. Por vocês serem a minoria, Jesus falou, às vezes o mundo tentará intimidar vocês. O mundo vai procurar fazer guerra psicológica, mas Jesus fala para nós em Lucas 12:32, porém não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Do jeito que o Pai deu Jericó para Josué, ele está falando que ele já deu o reino, já está decretado, já está escrito e declarado e determinado que a igreja vai vencer. Eu gosto muito da história de um menino pobre, menino pobre, morava numa casa de pau a pique, uma casa que tem, como é que fala? São madeiras preenchidas com barro. E morava ele e sua mãe, tinha um lampião lá dentro. Ele não tinha dinheiro para comprar o que ele mais gostava, que eram gibis, aqueles gibis de faroeste. Mas tinha um amigo dele rico que dava para ele os gibis usados, os gibis já meio rasgados, dava para ele levava para casa, ele tinha uma pilha assim. E todo dia à noite ele gostava de, antes de dormir, ficar lendo os gibis. Ele era um menino de 7, 8 anos, menino simples. E ele estava lendo uma historinha, uma noite. E na historinha tinha aqueles quadrinhos, né? Então tinha um quadrinho assim, tinha uma cidadezinha, que tinha um xerife com um chapéu branco, roupa branca, e o xerife tinha a estrela de xerife aqui, ele era bonito assim, tinha cara de honesto. E daí tinha a mocinha, a filha do prefeito, que ficava lá da prefeitura olhando para ele, e ele da delegacia olhando para ela, e eles estavam se paquerando, queriam namorar, e a história vai mostrando que pinta um romance entre os dois, e eles planejam se casar. Então a mocinha linda, aquele vestido bonito, e aquele rapaz de chapelão branco, ele é o novo xerife da cidade, recém-formado. Então está aquele romance bonito, mas daqui a pouco a história fica difícil. Daqui a pouco aparece na história um cavaleiro, um forasteiro estranho. E ele vem num cavalão grande, e ele tem um chapelão escuro, um chapelão grande, ele tem um bigodão bem assim crescido aqui, ele tem cara de mal, revolvão aqui, e ele chega na cidade e começa a bagunçar tudo. E o menino vai lendo, a história está ficando emocionante. Daqui a pouco, uma diferença entre ele e o xerife, esse homem mau, ele rapta, ele sequestra a mocinha, joga ela no cavalo aqui, e ele foge para a floresta com a mocinha, com a noiva. E o xerife novo, o jovem de chapéu branco, ele está apavorado. E agora a história ficou emocionante. O que vai acontecer? E quando o menino vai virar a página, a mãe vai lá e desliga o lampião da casa. Fala, hora de dormir, chega. A hora de dormir, amanhã você tem que acordar cedo para ir para a escola, não mais leitura e tal. E o menino, mas mãe, eu não vou conseguir dormir, mãe, deixa eu só ler mais uma página. Não, chega, já apaguei o lampião, boa noite. E ele fica tentando dormir, obedecendo a mãe, porque isso é justo diante do Senhor, né? Mas ele não consegue, coitado, a cabeça dele está preocupada, o que vai acontecer com o mocinho? O que vai acontecer com a mocinha? Como é que eu vou dormir deixando a mocinha nas mãos daquele bandido? E sabe o que ele faz? A mãe não tem jeito, então ele pega o dedo e ele começa a estourar o barro aqui perto da cama dele, da parede, ele vai estourando o barro para abrir uma brecha. E ele abre uma brecha para entrar um pouquinho da luz da lua. E quando abre a luz da lua, ele pega a revistinha e ele vai na última página, porque ele quer dormir em paz, ele quer ver como que termina essa história. Ele abre a última página. E quando ele abre a última página, tem um quadro bem grandão, que fala do final da história. E o final da história é tranquilizador, é maravilhoso o final da história. O final da história mostra uma linda colina ao lado da cidade, grama cortadinha, umas árvores no fundo, uma casinha bem feita, novinha, com um chaminézinho saindo fumacinha, um poço ao lado da casa. O xerifinho já está casado, ele está na porta da cozinha, assim, olhando para fora. A esposa dele está perto do poço, pegando água, e tem uns 3 xerifinhos ao lado dela, assim, e ela está grávida, esperando mais um.
E a história termina. E no canto aqui do quadro, tem um quadro menor. Nesse quadro menor está a janela de uma prisão. E tem aquelas garras, aquelas barras. E está atrás das barras, segurando com raiva, está o homem de chapelão, bigodão. Ele foi preso, ele está aprisionado, ele não pode sair de lá. E ele então fala, oh, que bênção, eu posso dormir agora em paz. E ele fecha a revistinha e vai dormir. Irmãos, o que eu acabei de contar para vocês é o que acontece, é o que está escrito na palavra de Deus. O homem do chapelão é Satanás, ele vem para azucrinar, para atacar, ele vem para procurar aprisionar a noiva que somos nós, noiva de Cristo. Jesus Cristo, ele é o mocinho, o bom, íntegro, honesto. E a gente não sabe direito muitas coisas, mas a gente sabe o seguinte, quando chega no final do livro da vida, que é o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, quando você abre as últimas páginas, a gente vê exatamente isso. O inimigo, o homem mau, o Satanás, ele está aprisionado, e nós estamos vivendo maravilhosamente por o resto da eternidade, com o Senhor Jesus, o nosso noivo. Por isso que a palavra de Deus, lá em Apocalipse, depois de relatar a vitória de Deus contra a grande prostituta que corrompia a terra, o texto fala assim, então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a igreja, a sua noiva, já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreve aí, bem-aventurado, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro com a sua igreja. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. Irmão, a nossa vitória como igreja, diante do diabo, diante do mundo, diante da carne, já está garantida. Por quê? Porque Jesus Cristo é quem dá a cartada final. Ele é o campeão dos campeões. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o leão de Judá. É Ele quem derrota a besta, os falsos profetas, os reis da terra e seus exércitos. É Ele que os lança no lago de fogo que arde com enxofre. Ele é o cavaleiro no cavalo branco. Seu nome é fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seu manto está tingido de sangue. Os exércitos do céu o seguem. Da sua boca sai uma espada afiada, que é a sua palavra. E o seu manto e coxa está escrito, está gravado: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o meu Jesus, que morreu na cruz por mim. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Líderes, sua responsabilidade, seu fardo é grande, é pesado. Porém, não deixe que essas 4 verdades maravilhosas saiam do seu coração. Ao sair daqui dessa conferência, não se esqueça, você não está sozinho. Jesus está contigo. Você não é o primeiro em comando, você não é dono da igreja, você não é dono da família, você não é o último, o maior responsável por tudo. Jesus, aceite as ordens dele, fica debaixo do senhorio dele. Outra coisa, saindo daqui, não se esqueça, todo lugar onde você estiver é território sagrado. O mundo pode se comportar de forma carnal, você não, você é servo do Senhor. Jesus está com você. E em último lugar, saindo daqui, não se esqueça, a nossa vitória, a vitória final da igreja contra o mundo, já está decretada. Jesus garante isso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Não sei, acho que você também, como eu, sente vontade de cantar essa música, que eu acredito que vocês conhecem aqui. Que fala assim, aleluia, aleluia,
Aleluia. 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 Querido Deus, nós, teus servos aqui em Moçambique, Senhor, louvamos o teu nome, porque o Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor está sempre conosco, o Senhor é o primeiro em comando, o Senhor está sempre presente, por isso aonde quer que nós estejamos é território sagrado, Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e por isso a vitória já é nossa. A vitória, Senhor, já está decretada por ti mesmo. Louvado seja teu nome, nos capacita, nos fortalece, Senhor. Fortalece nossa fé, Pai. Quando nós estivermos desanimados, levanta nossos olhos, Pai, para que nós possamos te contemplar, para que nós possamos, Pai, perceber que não estamos sozinhos, mas que o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós, Pai? Pai, abençoe e fortalece cada irmão, cada irmã que veio a este congresso. Abençoa aqueles que vão ouvir, Pai, estas mensagens por áudio, por vídeo. Oh Deus, confere a eles, Pai, graça sobre graça. Nos fortalece, Pai, para que nós possamos permanecer firmes nas tuas promessas, no teu evangelho, Pai. E para que nós possamos glorificar o teu nome e fazer o teu nome conhecido sobre toda a face da terra. Nos capacita, nos ajuda. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas a Deus.